Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. A rodada foi complicada, né? Complicada. Quem passou aí de 50, 60 pontos tem que se dar por satisfeito que foi uma rodada bem difícil. Quem passou uma de 70, então, mitou, né? Então, assim, ó, vou pedir o like porque faz parte. Porque não fui bem na rodada, né? Mas se você acha que eu mereço, deixa aquele like quem já é inscrito. Quem não for inscrito, convida a se inscrever no canal, né? Não é por causa de uma rodada ruim que a gente vai jogar todo um trabalho fora. Simbora lá pro Vitão. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso canal, 31.44. Como eu sempre costumo dizer, o canal só tem um time. É esse que eu escalo, é esse que eu mostro a pontuação. Então eu tenho bastante vergonha na cara para vir aqui mostrar que fiz 31.44. Ficou na média dos cartoleiros, rodada difícil, rodada complicada, mas para quem já acompanha o canal há tempo, sabe que o canal foi feito, não é para copiar time, né? E depois eu vou mostrar o porquê. Quer sair dos mais escalados? Quer buscar um jogador com regularidade? Pega o PP. Tem uma média de 3.34. É o atacante com melhor média básica disponível, tá? Tá com média de 8.14 dentro de casa. Vem pontuando bem e tem muita regularidade, tá? O PP só não tá melhor porque o Grêmio não vai bem. Se o Grêmio tivesse melhor e o PP fazendo mais gol, dando mais assistência, estaria bem melhor na pontuação, tá? Mas é uma baita de uma opção sim, querendo fugir dos mais escalados pela regularidade dele, tá? O Kaiser já prefiro ele fora de casa do que dentro de casa, e vai enfrentar um Corinthians que deve jogar bem fechadinho, né? E o Atlético Paranaense não anda fazendo tantos gols dentro de casa. O Robson vejo como opção, tem um confronto complicado, tem uma regularidade muito grande, principalmente fora de casa, 5.28, bate falta, bate alguns pênaltis às vezes, ó, a regularidade do Robson fora de casa é sensacional. Quer buscar um atacante que vai te entregar alguns bons pontos aí, uma média de 2, 3, 4 pontos por partida, sem fazer gol, sem dar assistência, Robson é o cara, tá? Certo? Existiu as indefinições, ó, gente, não confiem no Cartola, tá? Já tô falando isso há tempo, certo? O Pedro não tava nem entre dúvida, tá? Nem entre os prováveis, como se não fosse jogar. Escalei ele, dei azar, ele jogou só o primeiro tempo e foi sacado. Se ele jogasse no segundo, teria chance de fazer gol, certo? Mas eu fui lá e mantive ele. Me dei mal no Marinho? Me dei mal, mas na rodada retrasada, banquei o Marinho na dúvida e ele jogou, tá? Então o Cartola não vem acertando, tomem muito cuidado, inclusive já vou falar aqui, ó. Ano que vem não vou ser pró, tá? Não vou dar dinheiro pra Globo, certo? Ou o Cartola bota um banco de reserva, ou então eu não vou ser pró. Vou jogar Cartola porque eu gosto, vou continuar com o canal, né? Porque eu gosto de fazer isso, né? Gosto de brincar, gosto de dar estatísticas, mas não vou assinar o pró ano que vem se o Cartola não botar banco de reserva. Daí vai de você, né? Você ver quantas vezes você foi lesado esse ano por falta do banco de reservas e chegue às suas conclusões se vale a pena ser pró ou não, tá? Vamos vender o time, né? A rodada já tá aí em cima, não vou ficar divagando muito, não dá para chorar o leite derramado, né? A gente vinha de 3 excelentes pontuações, inclusive uma mitada, né? Vamos embora lá pro vídeo, né? Que a rodada já tá batendo a porta amanhã, inclusive live amanhã a 1h da tarde, tá? Sábado, 1h da tarde. Mas antes aqui uma passadinha rápida aqui na Liga dos YouTubers. Vamos ver como é que foi a última rodada. Os melhores pontuadores da rodada, né? A última rodada o Rapazola fez 69.80, foi o maior pontuador da rodada, né? Parabéns aí, Rafael, né? Foi uma boa pontuação, rodada difícil, certo? O canal Copa Cartola do Lemão ficou em segundo com 69.64. Em terceiro, o canal Oráculo do Cartola do Felipe fez 69.35. Em quarto lugar, o Reis do Cartola do Arte fez 68.36 e o Anderson Carioca fez 67.03. Esses foram os maiores pontuadores da rodada. Vamos dar uma olhadinha na como é que tá o campeonato na geral, certo? Quem ainda continua liderando aí é o DJ Cartoleiro com 1162.02, certo? Em segundo está o Nareco com 1150.70. Em terceiro está o canal Copa Cartola do Lemão com 1149.15. Em quarto, o canal Leiva do Ronaldo com 1120.88. Em quinto, na geral, está o MW Team, né? Com 1110.50. Quem já conhece o canal aí sabe que essa aqui é a sessãozinha de recados, né? Convida aí, para quem não conhece aí, a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site de ligas apostados aqui do canal, tá? A inscrição para a rodada 17 já está aberta, certo? Inclusive também a mensal de novembro também já está aberta, certo? A segundo turno também já está aberta. As últimas duas rodadas, né? A gente vem ultrapassando aí 150 times praticamente toda a rodada, tá? A rodada 15 aí, ó, deu 161 times. A rodada 14 tinha dado 192, né? As premiações estão sempre ultrapassando R$1.000, né? A rodada 16 agora deu 147. Então quem quiser se inscrever aí no Ligas do Mané, né? É só vir aqui se inscrever. Fácil, intuitivo, certo? Me chama aqui no WhatsApp se tiver alguma dúvida. Inclusive aqui ó, no Instagram, né? No nosso Instagram aqui, Mané Cartola.
Quem quiser seguir a gente lá, ó, vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola FC, tudo junto. É por aqui que eu boto os vencedores da rodada. Já coloquei todos os vencedores aqui, né? Quase todos já receberam, né? Tô dependendo aí de mandar a conta aí do Thiago aqui, ó. Forte abraço, Thiago. Me manda a conta aí, já entrei em contato aí. Os demais aqui já receberam. E o Peu aqui não entrou em contato comigo ainda, tá? Peu, é só entrar em contato comigo aí, né? Pra receber o prêmio. Então, quem quiser seguir a gente aqui no Instagram, inclusive é por aqui que eu boto os times atualizados, é por aqui que eu boto alguns cards que eu acredito que são importantes para a rodada, é por aqui que eu boto os cardzinhos de arbitragem, né? Na maioria das vezes a gente tá acertando, a última rodada não teve muito pênalti, né? Então não deu muito certo, mas Cartola é assim mesmo, né? A gente faz alguns levantamentos, né? Para realmente ver se a gente acerta. Mas vamos lá para nossa escalação. Vamos lá para nossa escalação, usando aí nosso querido Catimb States, catimstates.com.br. Quem quiser assinar aí, ó, já tá na promoção, certo? R$ 29,90, 10% de desconto. Se colocar o cupom Mané Cartola, tudo junto, né? Digitar ali na hora da compra. Certo? Casa fora, as últimas 5 rodadas, goleiros. Quem vem mais pontuando com goleiros dentro de casa é o Botafogo, certo? Não só pelo Cavalieri, tá? Que vem fazendo bons jogos, mas principalmente pelas pontuações do Gatito. Aqui ainda tem uma indefinição, se eu não me engano, pelo menos a última vez que eu verifiquei aqui, tá? Tava em dúvida o goleiro do Botafogo, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui e ver se atualizou. Ó. O goleiro de Botafogo é dúvida, mas independente de qual for aqui, tá? São boas opções sim, principalmente o Gatito, tá? Só tem que ficar de olho porque ele andou se machucando aí, certo? Mas tem uma média de 8,68 jogando em casa, tá? E em casa o Gatito tem uma regularidade tremenda, tá? Então vale muito a pena. E se for o Cavalieri, também vale a pena, tá? O Cavalieri vem fazendo um bom campeonato, tem boas médias dentro de casa, assim como o Gatito tem bom desempenho dentro de casa, tá? São dois goleiros aí que, independentemente do goleiro do Botafogo, eu acredito que vale a pena sim, certo? Escalar, porque eles têm bons desempenhos dentro de casa, tá? E o Goiás vem cedendo uma boa quantidade de pontos aí para goleiros adversários, certo? E depois do Botafogo, qual é o time que mais vem conquistando pontos aí com o goleiro dentro de casa? O Wilson, tá? E o Fluminense, né? O Fluminense, o Muriel também vem crescendo bastante, tá? Vem crescendo bastante. E por mais que tenham pontuações melhores fora do que dentro de casa, tá? Ele vem numa crescente, tá? Dentro de casa, nos últimos 4 jogos, ele ainda não negativou, certo? E o Ceará, fora de casa, costuma ceder bons pontos para goleiros adversários. Percebam aqui, ó, deu uma mitada no Jandrei, certo? E cedeu alguns bons pontos aí para os outros goleiros quando joga fora de casa, né? Então o Ceará é um time que cede ponto para goleiro adversário. Eu acredito que o Muriel também pode ser uma boa. Inclusive o Ceará é o time que mais cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa, certo? Outro goleiro que eu vejo aqui como boa opção é o Wilson, tá? Por quê? Por causa do desempenho dele dentro de casa. Quem acompanha o canal sabe que eu bato nessa tecla, né? O Wilson fora de casa é um goleiro que não tem uma boa regularidade, mas dentro de casa tem uma das melhores médias, tá? Tem média de 6,40 jogando em casa. Só negativou aqui contra o São Paulo, os demais jogos pontua bem sim dentro de casa. Fora já é um pouco complicado, é mais arriscado, certo? Vai enfrentar uma equipe altamente ofensiva, o Santos, que negativou os últimos 2 goleiros, mas anteriormente vinha cedendo bons pontos. É um time que ataca bastante, né? Que finaliza bastante. Se o Marinho jogar realmente, que eu acredito até que dessa vez ele vai jogar, né? Por quê? Porque ele foi poupado na última rodada, né? Nem no banco ficou, e o Cuca deve ter ficado arrependido, porque se ele tivesse ficado no banco, por exemplo, ele ia entrar com certeza, porque o jogo contra o Atlético Goianiense o Santos perdeu, não foi bem, certo? Então acredito que vai jogar sim esse final de semana, mesmo porque o jogo da Libertadores o Santos já é primeiro colocado disparado, né? Não perde mais a primeira colocação do grupo na Libertadores. Então talvez o Marinho possa até ser poupado na Libertadores, mas no Brasileiro eu acho que o Cuca vai usar ele, porque no último jogo deve ter ficado bem arrependido, né? Mas daí são questões médicas, eu acredito que realmente ele foi poupado, foi preservado, né? Tá trabalhando intensivamente aí 2 períodos aí com os médicos fisiologistas lá do Santos. Eu acredito que tem tudo aí de repente pro Marinho jogar, né? Mas como a gente tá falando de goleiros, eu acho que o Wilson realmente é uma boa opção. E tem um goleiro aqui que jogando dentro de casa vai muito bem, tá? E o Grêmio, tá? Depois do Goiás e do Ceará, é o time que mais cede pontos para goleiros adversários. É o Volpi, tá? O Volpi tem um desempenho muito bom dentro de casa, certo? O Volpi tá com uma média de 7,12, tá? Dentro de casa só negativou contra o Bragantino aqui, mas vira e volta, o Volpi dá algumas mitadas e consegue algumas pontuações, certo? O Grêmio costuma ceder alguns bons pontos aí, ó, só negativou o Jean, certo? E deu uma mitada no Matheus, no Fernando, né? Então é um time que vira e volta, cede bons pontos para goleiros adversários aí. Acredito que o Volpi tem tudo aí para ser exigido aí e de repente pode dar certo nessa rodada realmente. É uma das melhores opções jogando em casa. Então jogando em casa, acredito que Muriel, independentemente se for o Cavalieri ou o Gatito, né? O Volpi e o Wilson são as melhores opções jogando em casa, tá? E jogando fora, eu vejo o Tadeu, tá? O Tadeu vem melhorando bastante, já alguns jogos jogando fora de casa melhorou bastante, não estava bem no campeonato, não estava bem no Cartola, não, mas começou a pontuar. Inclusive o jogo de terça-feira contra o Flamengo, ele fechou o gol também novamente, não tem que ficar de olho no Tadeu, tá?
Tadeu não tá com uma boa média? Não, não tá com uma boa média. É um dos piores com média, mas fora de casa tem boas pontuações, tá? Tá com uma média de 4,57, certo? Percebam, negativo aqui na 8ª rodada, isso já faz muito tempo. Nos últimos 2 jogos que valeram pelo Cartola foi bem, e contra o Flamengo também foi bem, que não valeu contra o Cartola, tá? Vai enfrentar um Botafogo, né? Que só negativou o Jailson. Nos demais jogos aqui, cede bons pontos, tá? Então jogando fora de casa aí, realmente, eu vejo aí o Tadeu como boa opção sim, tá? Vamos dar uma olhadinha em defesa difícil, porque SG tá complicado. O único time essa rodada que manteve SG foi o Corinthians, né? Os demais, todos perderam. Então assim, ó, SG tá sendo artigo de luxo. Não se apegue ao SG, é complicado, né? Tem que se apegar em alguma coisa a mais. E goleiro, o que é que dá ponto? Defesa difícil que vale 4 pontos. Quem é que vem mais conquistando defesa difíceis com seus goleiros dentro de casa? Botafogo, tá? Então, novamente, independentemente se for o Cavalieri ou o Gatito, vale a pena sim os goleiros do Botafogo, certo? O Lomba começou a fazer defesas difíceis jogando em casa, tá? Coisa que não fazia no início do campeonato, mas agora já tá fazendo, certo? Vai enfrentar um Vasco que não tá bem na competição e queira ou não queira, o Inter tá buscando a liderança. Ah, pode ser que pop para Libertadores? A maioria dos times, né? Como eu falei do Santos, a maioria dos times estão com a classificação toda encaminhada. O único que perdeu a classificação é o São Paulo. O Santos já é líder, não tem mais como tirar essa primeira posição dele. Os demais ali vão verificar se vão ficar em primeiro e segundo, né? Podem até poupar, mas acredito que não vão poupar porque a maioria dos times pouparam agora no meio de semana, tá? A maioria poupou no meio de semana, então acredito que vai ser difícil, né? Eles pouparem agora nesse, mas tem que ficar de olho, certo? Em termos de defesa difícil, o goleiro do Botafogo, como eu falei, Internacional também, de repente o Lomba pode ser uma boa, né? O Lomba vem melhorando aí, principalmente em termos de defesa difíceis, não tá com boa média, não tá, mas tem um desempenho bom dentro de casa, tem uma média de 3,40, por que tem um desempenho bom? Porque quando ele tava mantendo SG, tava pontuando bem, né? Negativou apenas aqui contra o Bahia, e depois que o Inter começou a perder SG dentro de casa, ele começou a aparecer, começou a fazer defesas difíceis, ó, fez 4 defesas difíceis contra o São Paulo, 2 contra o Atlético Paranaense. Então acredito que realmente, de repente, o Lomba aí pra rodada pode ser uma boa, tá? Vai enfrentar um Vasco que vira e volta a série alguns pontos. Chegou a mitar aqui o Wilson, tá? Quando jogou fora de casa naquele 1-0. Então, de repente, pode ser uma boa realmente dentro de casa, porque o Lomba vem fazendo algumas defesas difíceis. E se for contar os últimos jogos, talvez seja o goleiro que mais fez defesa difícil nos últimos jogos aí no campeonato, tá? Então, futebol é o momento, fiquem de olho aí no Lomba, né? Em termos de defesa difícil. E quem é que cede muita defesa difícil aí jogando fora de casa? O Galo, normal, Galo altamente ofensivo, né? Ah, empatou com o Fluminense, empatou, mas o Odair foi muito inteligente, deixou até o Fred e o Nenê no Rio poupando e levou um time jovem pra lá pra pegar em cima, fazer uma marcação alta e não deixar o Galo jogar, tá? Então, mas o Galo é um time muito ofensivo e fora de casa cede bastante defesas difíceis. De repente aqui, pode ser uma boa sim o Douglas, tá? O Douglas pode ser uma boa, tem boas médias dentro de casa, 3,28, né? Não anda mitando? Não anda mitando, tá? Negativou apenas aqui contra o Sport, na derrota de 2-2 lá na 13ª rodada, mas nos demais jogos vem bem, tá? É um goleiro que tem muita regularidade dentro de casa e pode dar certo. Então assim, ó, diferentemente da última rodada que tava ruim de goleiro, eu acho que essa rodada é uma rodada que tá um pouco melhor, né? Pra escalar goleiro, certo? E dos times que vão jogar dentro de casa, quem é que cede mais defesa difícil? O Bahia, tá? Então esse jogo aqui, ó, é um jogo para defesas difíceis, tá? Tanto o Douglas, né, quanto o Everson, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem mais que vem conquistando aí defesa difícil? O Tadeu, por isso que eu falei, fiquem de olho do Tadeu, tá? E por mais que o Prazo aqui, ó, venha fazendo muitas defesas difíceis fora de casa, não tem um bom desempenho fora de casa, tá? Oscila demais e o Fluminense é meio fura-olho, é um time que dentro de casa não cede defesa difícil, tá? São Paulo é a mesma coisa, por isso que o Vanderlei também é uma incógnita, né? Mas até que dá para arriscar, porque são 2 bons goleiros, mas pelos números aqui fica complicado, porque, repito a dizer, o Fluminense e o São Paulo não cedem defesas difíceis para goleiro e também cedem pouco pontuação, tá? Então acredito que jogando fora de casa novamente aqui, ó, ficaria com o Tadeu, né? O Tadeu melhorou bastante, o Botafogo cede uma quantidade considerável de defesa difícil, tá? Então de repente o Tadeu aqui fora de casa pode realmente dar certo, porque vem numa crescente na competição. E o Everson também, pela grande quantidade aí que o Bahia vem cedendo de defesa difícil. De repente o Everson, nessa rodada aí, né? Pode ser uma boa jogando fora de casa. O Everson é o tipo de goleiro que eu gosto mais fora de casa do que dentro. Não tem grandes pontuações? Não tem. Porque o Galo ataca demais, não deixa o adversário atacar. E quando o adversário ataca, poucas vezes que ataca, às vezes sai gol, né? Tem uma média de 2,30 jogando fora de casa, só tem apenas 2 jogos, certo? Mas desde a época do Santos eu gostava dele mais fora de casa do que dentro de casa, tá? Mas o Bahia aqui, ó, tirando esse jogo aqui, ó, contra o Fernando Miguel, que deu aquela negativada em 3-0, anteriormente vinha cedendo muitos pontos, tá? Por quê? Pela grande quantidade de defesas difíceis, né, que vinha cedendo e também pela dificuldade de fazer gol antes do jogo, né, contra o Vasco da Gama, tá? Naqueles 3-0. Perceba aqui, ó, média de gols como mandante Bahia 1,38, média de gols sofridos como visitante 1,52. Então esse jogo tem características de ter um jogo de bastante gols, tá?
bastante gols. Percebam aqui, ó, o Bahia antes do 3 a 0 contra o Vasco era um time que vinha com muita dificuldade de fazer gols dentro de casa, tá? E o Galo, por ser um time muito ofensivo, também sofre muitos gols fora de casa. Então deve ser dois goleiros que provavelmente não vão conseguir sair com SG, mas tem a grande possibilidade aí de defesas difíceis, né? Talvez sejam os dois goleiros que tenham mais chance de defesas difíceis na rodada, certo? Bom, dito tudo isso aí, vejo o Muriel aqui, em termos de regularidade dos goleiros, o que mais vem sendo regular, tá? O que mais vem sendo regular, e dentro de casa está com bom desempenho, e o Ceará cede bons pontos para goleiro. Vejo o Muriel como uma boa assim, certo? Inclusive, vou escalar o Muriel, então por enquanto eu vou com o Muriel. Tem boas opções, vejo como boas opções outros goleiros. Teve rodadas piores para se escalar, essa rodada até que tá bom para se escalar de goleiro. Tem goleiros com boas perspectivas aí, tá? Vamos dar uma olhadinha em zagueiros, né? Vamos dar uma olhadinha em pontuação média. Os times que mais vêm pontuando com os seus defensores dentro de casa, Fluminense novamente. Fluminense vem melhorando muito no campeonato, tá? Subiu bastante na tabela. O Fluminense dentro de casa tá com uma média de gols sofridos de 0,88. Melhorou bastante defensivamente dentro de casa, tá? E a média de gols como visitante do Ceará é 1 ponto. O Ceará não é um bom visitante, tá? Não é um bom visitante. Percebam aqui, ó, empatou em 0 a 0 contra o Atlético Paranaense. Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Internacional, ganhou apenas na sexta rodada, isso já faz muito tempo, do Atlético Goianiense, tá? E o Fluminense dentro de casa melhorou bastante, nos últimos 2 jogos não sofreu gols, nem contra a Bahia, nem contra o Curitiba, né? Repito dizer, o Odair tá fazendo um excelente trabalho, tá? E dentro de casa aqui o Fluminense é bem forte, certo? Só perdeu o Clássico do Flamengo e empatou na 7ª rodada, isso já faz muito tempo, contra o Atlético Goianiense. Ganhou do Corinthians, ganhou do Curitiba, ganhou do Bahia nos últimos jogos, por isso que cresceu muito na tabela, tá? Então o Fluminense realmente, setor defensivo do Fluminense ali, ó, dá para se apostar sim, né? Dá para se escalar com um pouco mais de confiança ali, né? No Digão, né? Tem laterais que a gente vai ver que são bons, né? A verdade é o time que mais vem conquistando com defensores dentro de casa. E o time que mais cede, Flamengo, normal também, um time altamente ofensivo, mas o Corinthians vem tomando muito gol dentro de casa, tá? Apesar de não ter sofrido o gol contra o Atlético Paranaense, inclusive falei na live, seria um jogo de poucos gols, né? Dentro de casa é complicado, tá? Dentro de casa tá com uma média de gols sofridos de 1,29. O Flamengo tem uma boa média fora de casa, tá? Média de gols sofridos como visitante média de gols como visitante é de 1,50, 1,5, um dos melhores ataques da competição. Percebam aqui, ó, fora de casa aqui, ó, o Flamengo só passou em branco contra o Ceará. Nos demais jogos fez gols e às vezes mais de um gol por partida, tá? E o Corinthians dentro de casa vem sofrendo gols todos os jogos, às vezes mais de um gol por partida, tá? Então é meio complicado apostar no sistema defensivo do Corinthians nesse momento, né? Eu acho ainda mais contra o Flamengo, né? Bem complicado. Mas o Flamengo é o time que mais cede pontos aí, né? Para zagueiros adversários jogando fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede ponto para zagueiro adversário? O Curitiba, tá? E aqui os zagueiros do Santos pode ser uma boa. Por que pode ser uma boa? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou botar aqui em estatísticas. Vamos ver aqui, ó, ranking dos clubes, né? Aqui, ó, média de pontos. O Santos é o melhor visitante da competição, tá? Nesse momento é o melhor visitante da competição. É o time que mais conquista pontos no Cartola, tá? Como visitante, certo? Depois vem o Grêmio. Por isso que eu vou escalar com parcimônia. Não quero escalar muito jogador do São Paulo, tá? O São Paulo tá bem até dentro de casa, tá muito bem na tabela. Mas o Grêmio é o segundo melhor visitante, tá? Aí é que tá a questão. E mandante, qual é o melhor mandante? Internacional. E depois em quarto aqui é o Fluminense, porque o Vasco vai jogar fora e o Atlético Mineiro vai jogar fora. Então eu vejo também o Inter e o Fluminense nessa rodada, tá? Com boas opções sim. E o Santos fora de casa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais abaixo aqui. Ó, e o Flamengo aqui, ó, como é complicado o Corinthians aqui, ó. Em termos de pontuação no campeonato, não no Cartola, tá? Veja como o Flamengo é o time que mais conquista pontos, tá? Jogando fora de casa, certo? Então realmente é complicado aí apostar no Corinthians. Se tivesse que apostar, é um clássico, mas se tivesse que apostar, até mesmo pelo histórico dos dois times aí nos últimos jogos, eu apostaria no Flamengo aí, que o Flamengo nos últimos jogos tem ido em São Paulo lá jogar na arena do Itaquera lá do Corinthians e tem levado vantagem, tá? E dos times de comandante do Atlético, deu uma decepcionada, veja o Fluminense como melhorou. E aqui o São Paulo é o terceiro, tá? Olha só, o São Paulo é o terceiro em termos de campeonato, certo? Em termos de Cartola, onde é que tá? O Grêmio é o segundo melhor visitante. Vejam como vai ser um jogo difícil, tá? Vejam como vai ser um jogo difícil. Então tem que escalar com muita parcimônia, mas tem boas opções aí dos dois lados, né? Acabei de falar o Volpe aí, né? Pelo lado do Grêmio a gente vai ver que tem o Alisson dentro de casa, tem pontuado muito bem, PP regularidade, né? O ataque do São Paulo tá funcionando muito com o Brenner, né? Com o Luciano. Então tem boas peças para dar uma escada, tem, mas vai ser um jogo difícil aí. Um jogo bem equilibrado, tá? Bem equilibrado. Inclusive, se eu não me engano, tá? Nos últimos 5 confrontos aí, certo? Entre São Paulo e Grêmio,
tá? Existe aí 4 empates, se eu não me engano, tá? É um confronto bem equilibrado, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Ceará também vem pontuando bem com seus zagueiros fora de casa, né? Mas vai enfrentar o Fluminense, que, como a gente viu ali, vem bem dentro de casa e não vem cedendo muitos pontos para zagueiros, tá? Tá difícil de pontuação, tá difícil de SG, vamos buscar desarme. Quem é que vem desarmando muito aí com seus zagueiros de casa? O Botafogo, tá? Muito por causa do Canudo, Benevenuto, né? Mas o Goiás é um time perigoso fora de casa aí, tá? E não costuma ceder muito desarme para defensor adversário. Quem é que cede muito? São Paulo, mas os zagueiros do Grêmio, mas os zagueiros do São Paulo não pontuam muito desarme, tá? Aliás, os zagueiros do São Paulo não pontuam muito bem de maneira geral, tá bom? Então aqui em termos de desarmes está bem equilibrado. O que mais me chama a atenção realmente é a quantidade de desarmes pelos zagueiros do Botafogo jogando dentro de casa, tá? E fora de casa é o Grêmio. São Paulo não cede quase nada de desarme para zagueiros, mas os zagueiros que mais desarmam jogando fora de casa são os zagueiros do Grêmio, tá? Então para zagueiro, assim, ó, para goleiro tá bom, para zagueiro essa rodada já vejo com um pouquinho de ressalva, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em zagueiros. Aqui, ó. Eduardo Brock tá com uma média excelente, tá? Mas só tem apenas 2 jogos, mas é um bom zagueiro e os 2 jogos dele foram fora de casa, tá? Inclusive um 9.1, onde fez o gol aqui, ó, perdendo o SG, certo? Então é um zagueiro que tem uma certa regularidade, tem média básica sim, tira aqui os 5 pontos aqui, ó, do SG, ele vai fazer 1.2, tira aqui os 8 pontos do gol, ele vai fazer 1.1, então ele pontuou alguma coisa mesmo perdendo o SG, tá? Vamos dar uma olhadinha no Fluminense, o Fluminense já não cede muito ponto, mas é um zagueiro que bate falta, tudo, né? Pode ser uma boa aposta para rodada, mas o Fluminense dentro de casa tá complicado, tá? Preferiria apostar mais no zagueiro da casa. O Digão tá com mais regularidade, tem uma média de 5.35, certo? Negativou apenas aqui, ó, contra o Corinthians, mas esse jogo, quem assistiu viu que ele entrou no segundo tempo apenas, certo? Quando ele sai jogando tem uma regularidade muito boa, tá? Eu acho o Digão uma das melhores opções defensivas para a rodada. O Ceará cede bons pontos aí, ó, para zagueiros aqui, ó. Negativou apenas os zagueiros do Atlético Goianiense lá na 6ª rodada. Nos últimos jogos fora de casa vem cedendo bons pontos sim, né? Acredito que o Digão está entre as melhores opções para a defesa na rodada. Kahneman, gosta muito dele jogando fora de casa. O problema é que ele sofre muito, ele faz muita falta e toma muito cartão, né? Tem uma média de 4.13, certo? Fora de casa sempre tem muita regularidade e mesmo o Grêmio sofrendo gols, ele vai te entregar alguns pontos porque, ó, desarma muito, ó. 6 desarmes contra o Atlético Goianiense, 5 desarmes contra o Flamengo, tá? Então, quanto mais difícil o jogo, mais desarma o Kahneman, tá? Então pode ser uma boa sim. O problema é que o São Paulo não cede pontos para zagueiros adversários. Ó, percebam aqui, ó. Negativou aqui os zagueiros do Atlético Goianiense. Cedeu poucos pontos do Bragantino, tá? Fluminense aqui, ó, negativou e cedeu pouco ponto pro Nino. Então é um time complicado de se jogar contra fora de casa, tá? Do ponto de vista defensivo, o São Paulo. Certo? Mas o Kahneman é um grande lá no bordo, pode dar certo. Quer um zagueiro mais regular, que mesmo sofrendo gols vai te entregar alguma coisa? David Duarte, tá? É o zagueiro com melhor média básica na competição, certo? Tem uma média fora de 5.77. Percebam aqui, ó, as pontuações dele fora de casa são muito boas, sim, certo? Só fez aqui, ó, um menos 6.8 porque foi expulso dentro de casa, mas fora vem muito bem, certo? O Botafogo aqui, ó, cede alguns pontos, negativou o Felipe Melo, normal, né? O Felipe Melo sempre tá fazendo falta, tomando cartão e sempre vai negativar mesmo. Mas os demais zagueiros aqui, ó, vem cedendo bons pontos, tá? Vejo o David Duarte como uma boa sim, e é um zagueiro que chega bem à área, muito grande, cabeceia bem, tá? Pode até, quem sabe, fazer um golzinho aí. Sabino, muita regularidade dentro de casa, mas se caso o Marinho for jogar, vai pegar um osso do de roer. Por que eu falo Marinho? Porque o Santos com o Marinho é uma coisa, sem o Marinho é outra totalmente diferente, tá? Mas tem uma média em casa muito boa, 4.34, certo? É um zagueiro que muitas vezes bate pênalti, tá? Olha só, nos últimos jogos dentro de casa, vem com muita regularidade, porque mesmo perdendo SG, ele ainda te entrega alguns pontinhos, tá? Ainda desarma algumas bolinhas, né? Como eu falei, pode bater pênalti. Vamos dar uma olhadinha aqui no Santos. Ó, o Santos cedeu bons pontos aqui, ó, no clássico. Cedeu aqui pro Fábio Santos também uma pontuação boa, só aqui porque o David Duarte foi expulso. O Santos cede bons pontos para zagueiros adversários, tá? Sabendo pode ser uma boa para rodada, assim, né? Mesmo porque tá se apresentando uma rodada meio complicada para zagueiro. Tá? Aqui eu vejo 2 boas opções na rodada, tá? Voltado das suas respectivas seleções. O Júnior Alonso, por mais que tenha uma média de 4.50 em casa e 2.60 fora, ou seja, joga melhor dentro de casa do que fora, é um zagueiro que tem regularidade também, tá? Tirando 3-1 aqui contra o Santos, é um zagueiro que te entrega alguns pontos, porque tá entre os zagueiros que mais desarmam na competição, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bahia, se vem cedendo pontos para zagueiros. Bahia cedeu alguns pontos para zagueiros, negativou o Ricardo, mas o Ricardo entrou no segundo tempo, se eu não me engano, nesse jogo. Negativou o Sport, antes vinha cedendo bons pontos. Antes realmente o Bahia tava uma mãe dentro de casa, cedia muito ponto para defensores. Agora já é mais complicado, mas
É um zagueiro que tem média básica boa, é um zagueiro que desarma, vale a pena. Aqui vejo outra boa opção, tá? E vou explicar por quê. Porque o Palmeiras fora de casa sofre poucos gols, assim como o Fortaleza dentro de casa também sofre poucos gols, tá? Vanderlei foi demitido, não sei como é que vai vir o Palmeiras, até acredito que o Palmeiras vai vir um pouco melhor, tá? Independentemente de quem for o treinador ali, né? Quem é o interino, se vai ter se foi contratado alguém já ou não, tá? Por quê? Porque ficou nítido ali que os jogadores do Palmeiras queriam derrubar o Vanderlei, tá? E derrubar o Vanderlei. Parecia que tava um marasmo no último jogo, não queriam correr, tá? Então eu tenho quase certeza que queriam derrubar o Vanderlei. Vai vir bem diferente, tá? E apesar de ter médias melhores em casa do que fora, vejo o Gustavo Gomes sim como boa opção, porque assim como o Alonso aqui, ó, tirando um jogo dele, os demais jogos, ele te entrega alguma coisa. É um zagueiro que chega bem à frente, na bola aérea, certo? Deixa eu dar uma olhadinha no Fortaleza. Fortaleza cede alguns bons pontos, tá? O Bueno não foi bem, mas os demais zagueiros foram bem. O Maidana negativou também. Cede alguns bons pontos aí nos últimos jogos, vem cedendo pontos, né? Por que eu falo isso? Porque o Fortaleza, tá? Defensivamente é um dos melhores mandantes da competição nesse momento. Vamos dar uma olhadinha aqui em jogos aqui, né? Pra clarear um pouco mais. Percebam. Opa! Palmeiras. Tava falando do Alonso, né? Aqui, ó. Fortaleza e Palmeiras, tá? O Fortaleza tem uma média de 0,43 gols sofridos como mandante, tá? E o Palmeiras tem uma média de 0,86 de gols sofridos como visitante, tá? Então é uma das melhores defesas jogando dentro de casa e uma das melhores defesas jogando fora, tá? Perceba aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Aqui foi clássico, não sofreu gols, sofreu um gol apenas aqui, ó. O único time que fez 2 gols, tá? No Palmeiras fora de casa foi o Botafogo, foi na 14ª rodada, tá? Mas aqui eu acho que o Vanderlei já tinha perdido vestiário, né? Então é meio complicado falar, tá? E o Fortaleza. Fortaleza aqui, ó. Jogando em casa, só sofreu um gol do Galo, tá? E não sofreu gols nos 4 jogos anteriores. Então é muito bom defensivamente. Então acredito que deva ser um jogo de poucos gols. De repente o Gustavo Gomes realmente pode ser uma boa, tá? Pelo desempenho dele. Vamos lá, vamos voltar aqui. Zagueiro para essa rodada, não vejo muita confiança nos zagueiros nessa rodada, tá? Não vejo muita confiança. O Cuesta tá com uma média básica baixíssima, mas em casa ainda pontua alguma coisa, 3,60, tá? Não vinha desarmando na competição, mas melhorou bastante, né? Lembra que eu falei no último vídeo para vocês, o Cuesta não desarmava, né, nos primeiros jogos do campeonato, mas aqui, ó, a partir da 14ª rodada para cá, ó, fez 4 desarmes contra o Bragantino, fez 2 desarmes em casa contra o Atlético, fez 4 desarmes contra o Sport. O Cuesta vem crescendo, tá? Não estava desarmando, tá voltando a pontuar bem. Ó, e o Vasco é um dos times que mais cede pontos para zagueiros adversários, tá? Então realmente aí, ó, o Cuesta pode ser uma boa realmente, tá? Pela dificuldade aí de zagueiros para rodada. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, em desarmes, né? Quais são os zagueiros que tem maior número de desarmes na competição? Ó, o Léo Ortiz, olha como o Alonso é uma boa. O Alonso é o segundo zagueiro com maior número de desarmes na competição. E o Cuesta é o terceiro, tá? Então, por mais que o Cuesta esteja sendo criticado porque ele não pontua, não tá pontuando tão bem quanto ano passado, e ano passado era mito, era 5, 6, 7 roubadas de bola por jogo, né? E pontuava bem, né? Com ou sem SG. Com SG então mitava, né? Ó, o Ortiz tem uma média de 2,76 jogando em casa, tá? É um zagueiro bem regular, negativou apenas nas primeiras rodadas, ele na 4ª e na 5ª, tá? E dentro de casa vem muito bem e ultimamente vem te entregando alguns pontos, mesmo perdendo o SG, tá? Deixa eu dar uma linha no Sport. O Sport cedeu bons pontos aí para zagueiros adversários. O Léo Ortiz pode ser uma boa realmente, tá? Uma rodada difícil como essa. O Léo Ortiz, eu costumo dizer, só não tá pontuando melhor porque o sistema defensivo do Bragantino tá falho, tá? A hora que acertar o sistema defensivo, ele vai começar a pontuar e pontuar muito bem, tá? Então, para zagueiro, essa rodada tá complicado, certo? Então, como eu falei ali do Cuesta, vou apostar na regularidade. Queira ou não queira, o Internacional é o melhor mandante da competição nesse momento, certo? Vai enfrentar um Vasco que não tá bem, né? Depois da saída do Ramon aí, não sei como é que vai ficar, certo? O Cuesta vem aumentando as roubadas de bola, vou com o Cuesta por enquanto, tá? Olha, por enquanto eu vou com o Alonso, tá? Por enquanto eu vou com o Alonso, né? Jogador de seleção aí, como a gente viu aqui, é um dos zagueiros com maior número de desarme aqui, ó. Ele e o Cuesta estão aparecendo aqui, então vou pegar... Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em média básica, que eu acho que é importante para zagueiro. Vamos dar uma olhadinha em média básica aí. Os zagueiros com melhor média básica da competição. Ó, o David Duarte realmente é uma boa. O Castan também tem uma média básica. Olha como o Kahneman também é uma boa. Terceiro com melhor média básica. Aqui já começa a aparecer o Rodrigo Caio, né? Realmente. David Duarte é uma boa para rodar assim pela média básica dele, tá? O problema é que o Wes não está tão bem assim. O Fluminense anda jogando muito bem dentro de casa, tá? O Kahneman também vejo como uma boa. Gosto muito dele jogando fora de casa, né? Pela grande quantidade de roubada de bola que faz. Mas vai pegar um jogo complicado aí com o São Paulo, né?
Então eu preferi nesse momento aí o Cuesta, né, que o Inter tá bem na tabela, vai buscar a liderança. Esses times aí, ó, o Galo, o Inter e o Flamengo, tá? Eles vão buscar a qualquer custo, mesmo o Flamengo tendo um clássico contra o Corinthians e mesmo o Galo jogando fora de casa, eles vão tentar a qualquer custo buscar a liderança e o Inter vai tentar a qualquer custo também jogando em casa, tá? Então veja esses três times com boas possibilidades na rodada, tá? Vejo com boas possibilidades. Mas vamos dar uma olhadinha agora em laterais, certo? Vamos deixar em desarme mesmo. Quem é que vem desarmando muito com seus laterais dentro de casa? O Internacional, tá? O Internacional desarma muito com seus zagueiros dentro de casa, com seus laterais dentro de casa aqui. Se o Heitor voltar, é uma boa, tá? Não só pelos números de desarmes, mas pelas assistências. É um lateral que dá muita assistência, certo? E os times que vão jogar fora de casa, quem é que cede muito desarme aí, ó? O Galo cede bastante desarme, o Ceará também, tá certo? Em termos de desarmes, quem cede muito jogando dentro de casa, o Corinthians cede bastante, tá? E é por mais aqui, ó, que o Flamengo não venha conquistando muito, vejo sim o Felipe Luiz aqui, tá? Principalmente ele, que é um grande ladrão de bola, como boa opção para rodada, tá? Assim como o Vinha, tá? O Vinha também é uma boa opção para rodada, sim, certo? É um grande ladrão de bola, tá? Então vejo aqui, ó, o Felipe Luiz e o Vinha como boas opções para rodada. O Grêmio também desarma muito com seus laterais, tá? Só que o Grêmio tem aquele grande problema que tem 4 laterais ali, que o Renato tá fazendo rodízio e você não sabe ao certo qual que vai jogar, né? Então é um pouco mais complicado, certo? Vamos dar uma olhadinha em pontuação aqui, de repente vai abrir a mente, vai abrir a nossa mente aí. Pontuação média. Vamos lá. Tá passando um casal com um cachorro aqui na frente de casa. Eu tenho 3 cachorros. Né? Às vezes eu tranco eles para fazer o vídeo, mas quem tem animal sabe que é triste. Às vezes eu fico aqui gravando dois vídeos no dia, demora 2, 3 horas. Então eu deixo o bichinho solto, né? Paciência, vai dar uma latidinha aí, vai dar um eco no final aí do áudio, mas para quem gosta de animal aí vai entender, certo? Vamos lá, casa fora de umas 3 rodadas laterais. Pontuação média. Quem conquista muito pontos com seus laterais dentro de casa? Novamente, Fluminense, o Internacional, tá? E o Vasco cede uma boa quantidade, assim como o Ceará também, certo? Mas os times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede pontos aí? Ó, o Flamengo, tá? Flamengo. Então, de repente, quem quiser apostar aí, não estão num momento bom, certo? Mas quem quiser apostar aí, tipo, de repente, um Wagner aí, né? Laterais do Corinthians, né? Porque o Wagner tem DNA pra cartola, de repente pode dar certo, tá? Goiás também cede bastante. Vitor Luiz, por mais que pontue melhor dentro de casa do que fora, de repente pode ser uma boa também, tá? E o Fortaleza vem conquistando muito com seus laterais dentro de casa. Por quê? Porque vem sofrendo poucos gols dentro de casa, né? Mas o Palmeiras é um time que não cede quase nada, tá? Pontuação média cedida para quem vai jogar em casa, o Corinthians é o time que mais cede, tá? Então vejo novamente o Felipe Luiz como uma boa, tá? E realmente o time que mais conquista fora de casa, o Santos, tá? Felipe Jonathan também vejo como uma boa, tá? Por mais que o Curitiba não ceda tantos pontos assim, Felipe Jonathan é um dos laterais com melhor média jogando fora de casa, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Felipe Jonathan tem média de 3.21 jogando em casa e jogando fora 6.11, tá? 6.11. As pontuações do Felipe Jonathan fora de casa são muito boas, tá? O desempenho dele, eu gosto dele mais fora de casa do que dentro, certo? O Curitiba vem cedendo aí, ó, bons pontos aí nas últimas rodadas para laterais adversários. Vejo o Felipe Jonathan como uma boa para rodada, sim, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vitor Luiz também vejo como uma boa, tá? Gosto mais do Vitor Luiz fora de casa do que dentro de casa, tá? Tem médias melhores fora do que dentro. Dentro de casa tem uma média de 3.65, mas é um dos jogadores mais regulares do Cartola, um dos laterais mais regulares do Cartola. Por quê? Porque ele tem uma média básica muito boa. Depois eu vou mostrar ali, tá? Ele é provavelmente dos laterais disponíveis para rodada, é o melhor média básica, tá? Vamos dar uma olhadinha no Goiás. O Goiás também cede muito ponto aqui, ó, para lateral nos últimos jogos, tá? Para laterais adversários. Então Vitor Luiz é uma boa sim, tá? É como eu falei, de zagueiro tá mais ou menos, goleiro tá bom e lateral também vejo que tá muito bom, tá? Vinha pode ser uma boa, certo? Como a gente viu ali, ó, Vinha tem médias melhores fora de casa do que dentro, isso aqui já fecha. Percebam as pontuações do Matinha e Vinha fora de casa, tá? Muito boa realmente. Vamos dar uma olhadinha no Fortaleza? Fortaleza já não cedeu alguns bons pontos aqui sim pro Atlético Goianiense no 0 a 0, né? Vai ficar um pouco atrelado ao SG, mas como eu acho que é um jogo de repente aí de poucos gols, o Vinha realmente é uma boa sim, tem um bom desempenho fora de casa, né? E com a saída do Vanderlei, eu acho que os jogadores vão dar um up. Bruno Pacheco, gosto muito dele fora de casa, tá? Tem uma média de 5.16 jogando fora, certo? Perceba a regularidade do Bruno fora de casa aqui, ó. Mesmo sofrendo gols, sempre te entrega alguns bons pontos, porque é um cara que chega bem à frente, já tem assistência no campeonato, certo? Vamos dar uma olhadinha no Fluminense. O Fluminense não é um time de ceder tantos pontos assim, né? Já deu uma mitadinha aí de leve em alguns laterais, mas é um time bem constante em termos de ceder ponto para lateral adversário, tá? Seria mais pelo desempenho do Bruno Pacheco mesmo, certo? Os laterais do Galo jogando fora de casa, eu prefiro eles dentro de casa, né? Acho que de repente pode ser uma boa. Marcos Rocha vem melhorando em termos de desarme, mas prefiro o Vinha. Felipe Luiz aqui eu vejo como uma das melhores opções para a rodada. Tem uma média de 6.26 fora de casa. Dentro de casa não joga tão bem assim, mas fora tem uma regularidade tremenda, tá? Faz uma média aí, ó,
Fez 4 desarmes contra o Vasco, 2 desarmes contra o Santos, 3 contra o Curitiba, 4 contra o Atlético Goianiense e vai enfrentar um Corinthians que cede muito desarme para lateral. Olha o Corinthians aí, ó, andou imitando laterais adversários que foram jogar lá em São Paulo, ó, no Itaquerão lá. O Felipe Luiz é uma boa pra rodada assim, ainda mais se levar em consideração que o Flamengo aí tá no topo da tabela, né? E vai tentar buscar a liderança a qualquer custo. Aí todo mundo vai dizer, pô, mas tu falaste das indefinições de laterais ali, o Flamengo também tá indefinido. Não, mais ou menos, o Felipe Luiz é o titular absoluto. Aí o René vira e volta, entra, como ontem foi poupado quase que todo o time, então agora o René jogou, provavelmente o Felipe Luiz deva jogar novamente, que já ficou descansadinho o joguinho, né? Não entrou. Eu acredito que volta o Felipe Luiz realmente, tá? E vejo ele como boa opção. Tá? O Reinaldo gosto muito dele, mas vai ter um confronto complicado contra o Corinthians, mas como cobra pênalti, de repente até pode dar certo, tá? O Reinaldo tem uma média de 3,94, tá com médias melhores fora de casa, mas é outro jogador, assim como o Vitor Luiz, que tem uma regularidade tremenda, tá? São jogadores que têm DNA, né? Tem pedigree pra cartola. Por quê? Porque desarmam, sofrem falta, dão assistência, finalizam, e o Reinaldo principalmente, porque o Reinaldo bate falta, bate pênalti, né? E dependendo de quem tiver em campo, às vezes bate até alguns escanteios, tá? Então, de repente, vale a pena. O problema é que vai ter um confronto complicado, que o Grêmio, né? É um dos piores visitantes. Pior, digo assim, indigesto, né? É um dos melhores visitantes aí pra rodada, né? A lateral tá bom, tá? Tá bom. Tá muito bom de lateral. Teria até outros laterais que daria pra gente planar aqui, né? Mas daí fica complicado. Aqui, ó, o Igor Julião pode ser uma boa. Tem uma média de 3,62 jogando em casa, tá? Negativou apenas aqui no clássico contra o Vasco. Mas é outro lateral de grande regularidade. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em média básica, né? Dois laterais, vamos ver quais são os laterais que mais trazem pontos, né, sem SG, né? Olha, o Vinha, como tem média básica boa, e o Vitor Luiz, como eu falei, ó, regularidade tremenda. Felipe Jonathan vem em terceiro. Guga também tá muito bem, mas o Guga eu prefiro ele dentro de casa do que fora. Em casa ele tem média de 6,08, fora 3,05, mas ainda não negativou, tá? E como o Galo é líder da competição, de repente vale a pena o Guga, tá? Mas vejo outros laterais com uma possibilidade maior, por causa do desempenho, né? Jogando fora, por exemplo, Vinha tem um desempenho muito bom jogando fora, né? Felipe Jonathan tem um desempenho muito bom jogando fora, tá? Ó, o Bruno Pacheco como tá com uma média básica. Não, realmente Felipe Jonathan realmente é uma boa, tá? Eu vou escalar nesse momento, tá? Como eu não quero dobrar a zaga de ninguém, tá? Vamos botar aqui pela média, certo? Vitor Luiz boa, Reinaldo bom lateral para cartola, mas tem um jogo complicado. Guga e Guilherme Arana podem ser boas opções. Pelo Galo ser líder da competição, tá ali disputando a liderança, né? Vinha, acho uma excelente para rodada, é um dos laterais que mais me agrada jogando fora de casa. Queria ir muito com ele, tá? Mas nesse momento eu vou aqui, ó, com o Felipe Jonathan, certo? Gosto muito do Felipe Jonathan jogando fora de casa. E o Curitiba tem muita dificuldade de fazer gols em casa, tá? Em casa, o Curitiba tem uma média de gols como mandante 0,43, média baixa, tá? Média baixa. Percebam aqui, ó, passou em branco contra o Fortaleza, fez apenas um gol contra o São Paulo, apenas um gol contra o Vasco de pênalti, não fez gol contra o Atlético Mineiro. Então, de repente, pode acontecer aí de o Santos manter o SG, tá? Porque o Santos tem um bom desempenho defensivo fora de casa, certo? Então, vou com o Felipe Jonathan, tá? E o outro lateral meu aqui vai ser o Felipe Luiz, tá? Pela grande quantidade de pontos aí que vem cedendo, tá? Que vem cedendo o Corinthians para laterais. Vai ser um jogo difícil, vai ser um clássico, vai. Mas o Flamengo tá lá na parte de cima da tabela, tá tentando a liderança. Então, a minha visão que eu tenho para essa rodada é o seguinte: é Internacional, Galo e Flamengo a qualquer custo querendo vencer. Porque eles querem a liderança da competição. É o que eu imagino, tá? É o que eu imagino. Vamos lá para nossos meios, então, né? Meias. Pontuação média conquistada e cedida. Os times que mais conquistam pontos com seus meio-campo dentro de casa é o Internacional e o Fluminense, tá? Normal, o Inter meio-campo muito forte, tá? Galhardo, não tenho o que falar dele. Melhor, juntamente com o Marinho, são os dois melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e do Cartola, certo? E do Cartola. São caras que estão eliminados. Galhardo ficou no banco, entrou e deu assistência. Galhardo fez isso 3, 4 vezes no campeonato já. Ficou no banco, entrou, deu assistência ou fez gol, né? Cobra pênalti. É um meia que tá jogando como atacante, praticamente, segundo atacante. Então, realmente, o Galhardo é a melhor opção sim, tá? Nenê, pra mim, vejo como uma das melhores opções pra rodada. Tá com uma média de 7,24 jogando em casa. É o cara que bate escanteio, bate falta, bate pênalti. Ou seja, tem uma possibilidade muito grande da bola passar por ele, né? Ou da bola sair do pé dele pra sair um gol, por exemplo. E ainda bate pênalti, né? O Nenê aqui, ó, tirando o clássico aqui, ó, tá com uma regularidade tremenda dentro de casa, tá? O Nenê me agrada muito, é um dos artilheiros da competição. O Ceará, queira ou não queira, cede alguns pontos para jogadores de meio de campo aqui, ó. Cedeu alguns pontos aqui, ó, principalmente em termos de gol aqui, ó, o Veiga fez gol, pontuou bem, tá? Aqui, ó, o Tubarão jogando na ponta aberta, mitou contra o Ceará. O Ceará cede alguns bons pontos aí para jogadores de meio campo, vejo o Nenê assim como boa opção sim, tá? Mas como eu tava falando do Internacional, bom aqui, ó, o Patrick, tá?
O Patrick deu uma mitada agora, porque o Galhardo ficou no banco, provavelmente ele teve uma função um pouco mais avançada, né? Então quem teve essa leitura e foi inteligente, mandou muito bem, né? Alguns até ficaram chateados comigo, porque eu sempre falo no vídeo que eu gosto do Patrick jogando em casa, né? Fora ele já não ia tão bem assim, tirando essa mitada, a gente vai ver agora. Em casa ele tem uma média de 6.32 e fora 3.67, tá? Percebam dentro de casa o Patrick é um monstro. Por quê? Porque a função tática dele é um pouco mais avançada, ele tem mais liberdade, o Inter joga em casa e ataca mais. Fora de casa aqui, ó, ele vinha melhorando bastante, certo? Na pontuação, mas foi a primeira mitada dele fora de casa e era um pouco inconstante antes, né? Mas o Patrick é outro jogador com DNA pra cartola, se tiver algum meio de campo nessa rodada, passe dobrar é do Inter, com toda certeza, tá? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede pontos aí para jogador de meio campo? Ceará, ó, como o Fluminense bate novamente, tá? Como bate. Flamengo também cede uma grande quantidade, mas o Corinthians não vem pontuando bem com seus jogadores de meio de campo dentro de casa. Dos times que vão jogar fora, quem é que mais cede pontos aí para jogadores de meio de campo? O Corinthians também, tá? E o Flamengo conquista uma quantidade considerável. Inclusive é o time que mais conquista pontos juntamente com o Sport, com seus jogadores, né, fora de casa. Então aqui, ó, e aqui, ó, por mais que o Everton Ribeiro foi mal ontem e tudo, né, aqui... De repente aqui o Thiago Maia pode ser uma boa, tá? O Thiago Maia anda roubando muita bola, tá? O Thiago Maia tá com uma média sensacional de roubada de bola, tá? Por mais que não tenha grandes médias, mas perceba que as médias dele, tanto em casa como fora, é próximo à média básica dele. Ou seja, ele te entrega 2, 3, 4 pontos só em desarme, tá? Olha só como vem roubando bola o Thiago Maia, olha só. 6 desarmes contra o Ceará, 3 desarmes contra o Sport, 3 desarmes contra o Vasco no Clássico. 8 desarmes antes contra o Bragantino, vem desarmando muito, tá, o Thiago Maia. Então se quer um jogador assim com média básica boa, né, que vai te entregar alguns pontinhos aí em desarmes, Thiago Maia é um deles, tá? Inclusive, falando em desarmes, vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes. O time que mais desarma com seus meios dentro de casa internacional. Viu como eu falei pra vocês? Se tem um time forte dentro de casa, no meio de campo é o Inter. Então o Inter dá pra dobrar, tá? Dos times quem é que mais cede roubada de bola aí? Ceará, tá? Então aqui vejo também aqui, ó, o Dodge como uma boa, tá? O Dodge tem uma regularidade muito grande, certo? Vem roubando muita bola aqui, ó. Tem 55 desarmes. Isso é muita coisa em 15 jogos, tá, gente? Muita coisa. Perceba aqui, ó. 5 desarmes contra o Bahia. 5 desarmes contra o Atlético Mineiro. 3 desarmes contra o Curitiba, tá? O Dodge desarma demais. É um jogador de muita regularidade, né? Assim como o Thiago Maia do Flamengo. É outro jogador que te entrega alguns bons pontos só em roubada de bola. E como a gente viu aqui, ó. Ceará é o time que mais cede desarme para jogador de meio campo jogando fora de casa. E jogando em casa, quem é que mais cede desarme? Red Bull Bragantino, tá? Mas aqui o Sport não tem um grande ladrão de bola, certo? Ricardinho ali na cabeça de área, enfim, né? Não tem jogadores com características, né, defensivas para roubar a bola. Quem mais rouba a bola jogando fora de casa com seus jogadores de meio campo? Palmeiras, tá? Palmeiras desarma demais com seus jogadores de meio campo. Um Patrick de Paulo aqui de repente pode ser boa, tá? Quem desarma bastante também é um Atlético Paranaense. Inclusive eu gosto bastante do Cidadino, tem médias boas fora de casa, pode surpreender, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa rodada. Antes de mostrar o Cidadino, vamos dar uma olhadinha em gols para jogadores de meio campo. Olha, o Fluminense, ó. O Fluminense é o time que mais faz gol jogando em casa com jogadores de meio campo depois do Internacional, normal. Aqui está o artilheiro da competição, Galhardo. E quem é que mais toma gols? O Ceará. Vejam como o Nenê pode ser realmente uma boa opção, tá? Pelo menos os números indicam isso, certo? E quem é que mais sofre gols dentro de casa de jogadores de meio campo? O Red Bull Bragantino, tá? Então aqui, de repente, aqui um Thiago Neves aqui, ó. E andava meio mercenário, tudo, mas parece que no Sport o Jair conversou com ele, parece que ele tá querendo jogar bola, porque queira ou não queira, o Thiago Neves sempre foi um jogador bom pra cartola, tá? E ele é um cara que chuta muito, finaliza de média a longa distância, né? Então de repente aí pode dar certo, tá? E depois aqui do Sport aqui, quem é que faz muito gol com o jogador de meio jogando fora de casa? O Atlético Mineiro, normal, um time altamente ofensivo, e aqui é bom o Natan, porque o Bahia também sofre gols de meio de campo, tá? Jogador de meio de campo. Aqui o Ceará tem o Vina, que chuta de média a longa distância, bate pena, tem o Sobral, tem uma regularidade tremenda, pode ser uma boa. E aqui tem o Alisson, um dos melhores jogadores, né? Jogando fora de casa no meio, né? Que tem mais melhores médias. Então, para meio de campo aqui, ó. Essa rodada vejo também muito bom, tá? Muito bom. Falamos do Galhardo, falamos do Nenê, tá? O Alisson é um dos que tem as melhores médias fora de casa. Tem uma média fora de casa de 8.20, tá? 8.20. Percebam aqui a regularidade do Alisson jogando fora de casa, tá? Isso são questões táticas, né? Jogando fora de casa ele cumpre uma função no time e pontua melhor do que dentro. Mas mesmo assim o Alisson tem uma regularidade tremenda, né? É outro jogador, assim como o Sobral, que é um jogador que te entregue bons pontos, mesmo sem gol, sem assistência. O Alisson é um deles, tá? Vamos dar uma olhadinha se São Paulo cede alguma coisa. São Paulo cede alguns pontinhos aí para jogador de meio de campo, sim, tá? Chegou a dar uma mitada aqui no Raul em desarme. O Alisson é uma boa para rodada, sim, tá? Apesar do confronto ser complicado, o Alisson é uma boa porque tem um bom desempenho fora de casa.
certo? Natan também vejo como boa, certo? Natan tem uma média de 6.85 fora de casa, a média melhor, né, fora do que dentro. Só tem duas pontuações, tá? É um meia que não desarma tanto, não, mas tem uma regularidade dentro da positividade. Perceba as pontuações dele, tá? Então realmente o Natan é uma boa, ainda mais se levar em consideração que o Galo tá brigando pela liderança, né? E ele é o meia mais ofensivo do Galo, tá? Vamos dar uma olhadinha no Bahia, cedeu alguns bons pontos aqui pro Vasco, né? Negativou aqui o Gabriel e o Bruno Gomes. Marcão foi bem, Thiago Neves pontuou bem contra o Bahia. Edson Mateuzinho não foi tão bom, Atlético Goianiense. O Alisson foi bem, ó, um meio avançado. Então, o Bahia oscila um pouco, mas cede alguns pontos para jogador de meio campo sim, né? E o meu raciocínio nessa rodada é que os líderes vão buscar a liderança a qualquer custo, porque estão tudo embolado ali no meio. Vinícius é uma boa também, finaliza muito bem de média a longa distância, né? Bate pênalti, bate escanteio, tá? Tem muita regularidade, tem uma média de 5.88 jogando fora de casa, quase igual a média que joga em casa. Percebam, é outro jogador de muita regularidade também, tá? Então olha só, eu só tô indicando jogadores com maior segurança, tá? São jogadores que não negativaram, jogadores que têm média básica considerável, jogadores que finalizam bastante. Sobral aqui é um monstro, tá? Gosto mais de Sobral em casa do que fora, mas o Sobral tem uma regularidade tremenda, tem uma média de 4.27 jogando fora de casa, tá? É outro jogador que de olho fechado vai te entregar 2, 3, 4, 5 pontos, né, no seu cartola, mesmo sem gol, sem assistência, tá? Mesmo sem gol, sem assistência. Sobral é outra. Então para meio de campo tá muito bom. Raul vem desarmando muito, mas eu gosto mais do Raul fora de casa do que dentro de casa. Percebam, fora de casa ele tem uma média de 6.50, em casa 3.73, tá? Tem boas pontuações em casa, razoavelmente boas, mas fora ele desarma demais, ó. 4 desarmes contra o Flamengo, 4 desarmes contra o Atlético Goianiense, 6 contra o Vasco, tá? Fora de casa o Raul é aquele jogador que pode escalar, que ele vai te entregar bons pontos só em desarme, tá? Patrick a gente já viu, né? Benítez gosto dele, mas nessa rodada vou deixar ele um pouco stand-by. Otero, mesmo sendo contra o Flamengo tá num bom momento, o Corinthians nem tanto. O Otero é um bom jogador, porque assim como o Thiago Neves, assim como o Vinícius, né, são jogadores que finalizam 2, 3, 4, 5 bolas por partida, isso dá ponto, né? Em casa tem uma média de 5.45, olha as pontuações aqui do Otero, tá? Sem fazer gol, sem dar assistência, tá? Por quê? Porque realmente ele não tem tempo ruim. Abriu, chutou, bate canteio, bate falta, né? Então é um jogador que sempre dá para escalar, porque ele sempre te entrega bons pontos, tá? Jogando em alguns arrebentou, né? Dodge a gente já viu. Patrick Paulo, como eu falei, de repente pode ser uma boa para desarme, né? Olha como o meio de campo tá bom, tá? Léo Cittadini, como eu falei, médias melhores fora do que dentro de casa, 5.83, tá? Percebam, em casa que o Cittadini patina bastante, até negativou, mas fora de casa ele vai bem, tá? O desempenho dele fora de casa é melhor, certo? De repente o Cittadini aqui pode ser uma boa, mas eu vou escalar o Galhardo, não tem como ficar sem ele. Vou pegar o Nenê, porque tá com uma regularidade boa dentro de casa, é um dos artilheiros da competição, inclusive se a gente vier aqui, ó, botar meias, né? Botar gols, que é o que dá mais ponto no Cartola, a gente vai perceber que o Galhardo e o Nenê são os meias com maior número de gols. Quem aqui anda fazendo muito gol com seus atacantes dentro de casa? Desculpa, São Paulo. Veio na minha cabeça o Luciano, daí lembrei do Fluminense. Né? São Paulo e o Grêmio anda tomando uma grande quantidade de gols de atacantes aí, tá? Então os atacantes, mesmo sendo um jogo complicado, mesmo o Grêmio tendo um sistema defensivo bom, vejo sim os atacantes do Fluminense, porra, eu tô com o Fluminense na cabeça, cara. Do São Paulo com boas opções sim, tá? Tanto o Brenner, tá? Tanto o Brenner quanto o Luciano, tá? O Brenner tem uma média de 10.38 jogando dentro de casa, tá? Só negativou aqui contra o Red Bull Bragantino. Mas vem muito bem. É dependente de gol? É dependente de gol. Tira aqui os dois gols dele, vai fazer 0.1. Tira aqui o gol dele, 0.2, tá? É muito dependente de gol? É. Mas é um cara que joga avançado. Vai enfrentar um Grêmio aqui, ó, que já mitou alguns jogadores aqui, ó. Mitou o Keno, tá? Mitou o Marinho. Jogam pela ponta aberta? Jogam, mas mitou jogadores. Certo? Então, de repente, aí pode dar certo. O Brenner vejo como boa opção para rodada assim, né? Apesar do confronto ser complicado. Assim como o Luciano, tá? O Luciano vinha com uma regularidade muito grande em termos de gol. Tem médias melhores em casa do que fora, 6.34, certo? Perceba que o Luciano aqui, ó, é outro que é dependente de gol? Sim, é dependente de gol. Mas ele pontua um pouquinho melhor que o Brenner ainda se tirar o gol, tá? Mas dentro de casa tá com uma regularidade tremenda. Então veja assim, ó, como os atacantes do São Paulo, sim, como boas opções para rodar, né? Deixa eu ver o time que mais faz gol fora de casa, Palmeiras e Atlético Mineiro, tá? Normal, o Atlético é o time mais ofensivo do campeonato, certo? E por mais que o Keno não tenha um desempenho tão bom fora quanto dentro de casa, ainda tem uma média de 4.01 jogando fora de casa, oscila demais, tá? Oscila demais, certo? Inclusive ele oscila entre pontuações negativas e positivas. Dentro de casa não, dentro de casa o Keno é o cão chumando manga. Foi mal na última rodada? Foi, mas mesmo assim te entrega alguns pontos, tá? Por quê? Porque o Galo é muito ofensivo dentro de casa, mas
quem sabe, né, pode dar certo. Afinal de contas, aí, o Bahia dentro de casa vinha sofrendo muitos gols. E atacante aqui só sofreu um, né? Mas de repente aí, o Keno pode dar certo, tá? De repente pode dar certo. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Palmeiras também anda fazendo bastante gols. Mas por que não vou indicar atacante do Palmeiras? E aqui, ó, já mostrei, mas vou mostrar de novo. Fortaleza é um dos times com o melhor sistema defensivo jogando em casa nos últimos jogos. Sofreu apenas um gol do Galo, o Galo que é altamente ofensivo. Nos outros 4 jogos passou em branco, tá? Então por isso que eu não vou ficar indicando muito atacante do Palmeiras, mesmo que eu quero ver como é que o Palmeiras vai vir aí com a saída do Vanderlei. Certo? Mas o Keno é uma boa sim, né? É meio inconstante, mas é uma boa. O Robson aqui, falei dele na live, né? Quem viu a live, né? Falei dele sim, certo? Tem médias melhores fora do que dentro de casa, mas dentro de casa ainda tem um desempenho bom e é um jogador com muita regularidade, tá? Tá se tornando um dos melhores atacantes do Cartola em termos de regularidade, tá? Em termos de regularidade. A questão é que ele vai enfrentar um Santos que não cede quase nada aí para atacante. Aqui, ó, só cedeu pro Vinícius, que vai muito bem dentro de casa, né? Naquele jogo de 3-2, um jogo de muitos gols, mas nos demais jogos aí não cede muito porque o Santos fora de casa se defende bem, tá? O Santos tá com uma campanha melhor fora de casa, tá? Do que dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha agora aqui em média. Pontuação média para atacante. Quem pontua muito que seja atacante dentro de casa? São Paulo novamente, tá? E o Grêmio cede uma quantidade considerável. E o Vasco novamente cede bastante, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede aí? Bragantino, Botafogo e Atlético Goianiense. Aqui, ó, por mais que não esteja com pontuações muito elevadas, eu indico aqui o Kaiser, tá? O Renato Kaiser tem um desempenho muito bom fora de casa, certo? Perceba aqui, ó, dentro de casa ele não tem boas pontuações. Mas fora de casa, aqui ó, dentro de casa 0.56, mas fora de casa o Kaiser é matador, 9.74, desde a época do Atlético Goianiense. Percebam as pontuações dele fora de casa. Ele costuma geralmente incomodar e marcar gols fora de casa. Vamos dar uma olhadinha e o Atlético Goianiense cede alguns bons pontos para atacantes adversários aí, ó. Tá? Inclusive deu aquela mitadinha no Keno aqui, ó. De repente aí, né, o Kaiser pode dar certo, até mesmo para sair dos mais escalados, enfim, né. PP é um jogador de muita regularidade, tá? Por mais que o São Paulo não ceda muito pontos para atacantes adversários e ele tem um desempenho melhor em casa do que fora, é um dos atacantes também com maior regularidade no Cartola. Perceba aqui o desempenho do PP, muito bom, né? E mesmo fora de casa aqui, ó, ele te entrega 2, 3, 4 pontos facilmente, né? Sem gol, sem assistência, tá? E o PP é uma boa. E tipo assim, ó, como vocês viram o Alisson, né? Do Grêmio tem boas pontuações fora de casa, uma dobradinha Alisson e PP aí também para essa rodada não seria uma ruim, apesar que São Paulo dentro de casa anda se defendendo bem, certo? Mas o PP e o Alisson estão bem valorizados, só chama atenção para isso, tá? Keno já vai ter um confronto complicado aí. Vejo o Pedro e o Bruno Henrique com boas opções sim, né? O Flamengo tá buscando a liderança, né? Queira ou não queira, o Corinthians vem sofrendo muito gol dentro de casa aqui, ó. Se a gente verificar aqui, ó. O Corinthians vem sofrendo muito gol dentro de casa. Tá com uma média de gol sofrido de 1.29. O Flamengo tem uma média de gol como visitante de 1.50. Isso é bom, tá? Olha aqui, ó. O Corinthians sofreu gols de todos os times. Inclusive 2 do Botafogo, 2 do Palmeiras e 2 do Bahia, tá? Não teve um jogo dentro de casa que não passou em branco. E o Flamengo, em todos os jogos aqui, fez gol. Menos contra o Ceará, tá? Inclusive mais de um. Então vejo sim o Pedro como uma boa opção, sim. Ainda mais que ele jogou só meio tempinho. Deve estar pé da vida que nesse jogo agora só jogou meio tempinho, né? Tava fazendo muito gol, um atrás do outro aí. Vai vir com fome de gol com certeza contra o Corinthians, tá? E o momento do Corinthians não é tão bom assim. Vai ser um jogão, né? O clássico do povão aí, né? Dos maiores torcidas do país, né? Bruno Henrique também vejo como uma boa, mas eu prefiro o Bruno Henrique dentro de casa. Fora ele já não tem desempenho tão bom, perceba, ó. Dentro de casa 4.82, fora 1.93. Certo? Negativo agora contra o Bragantino, claro, só entrou no segundo tempo. Jogou alguns minutos, né? E fora de casa ele te entrega alguns pontos com uma certa regularidade. Negativou contra o Santos, né? Mas é um cara que tem muita movimentação. De repente aí, né? Pode até dar certo aí. Ainda mais o Bruno Henrique que gosta de jogo grande, né? Mas para atacante aqui, ó, tem algumas boas opções sim, né? Tem algumas boas opções sim. Soteldo voltou da seleção da Venezuela, mas é muito inconstante. Bom, para atacante, assim, eu vou ser sério para vocês. Eu vou buscar o que me foi tirado dessa rodada. Tá? Essa rodada que passou agora, né? Com essas indefinições de Pedro, de Marinho, enfim, né? Praticamente eu fiquei sem 2 jogadores, porque o Pedro só jogou meio tempo, né? E a grande maioria de jogadores ali estavam muito valorizados. Perdi 8 cartoletas. Quem assistiu a live viu. Eu disse, ou eu vou dar uma mitada, né? Ou eu vou me estrepar, perder cartoleta. Não deu outra. Mas dessa vez eu vou em busca delas, tá? Então assim, ó. Meu último jogador de meio de campo, né? Que eu não escalei. Vou escalar o Nathan. Queria ir muito com o Alisson, tá? Mas vou escalar o Nathan porque, como eu falei, esses times que estão lá em cima, esses 3, acredito que vai ser um jogo final de semana para eles decisivo aí, porque eles vão querer passar um na frente do outro, tá? E aquele que ganhar, né, ou melhor, aquele que perder ou empatar, vai sair em desvantagem. Então assim, ó, mesmo não sendo regular, vou botar o Keno, porque o Galo vai precisar vencer, senão vai perder a liderança, ou pro Inter, né,
vai perder a liderança ou pro Inter ou pro Flamengo, tá? Ou pro Flamengo, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou com o Keno, sim. Meu outro atacante vai ser o Pedro, tá? Vai ser o Pedro, certo? E eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos esperar até amanhã pra ver. Eu acredito que vai jogar. Por enquanto vou bancar ele, tá? Porque aí não sabe nada. A Globo, o Cartola tá uma bagunça, tá? Eles não acertam quem vai jogar, quem não vai jogar. Vou botar o Marinho, tá? Ficou de molho aí o último jogo. Tá fazendo tratamento em cima em 2 períodos. Provavelmente o Cuca vai poupar ele no jogo da Libertadores, sim, porque o Santos não perde mais a primeira colocação, né? Então, se ele tiver que jogar, ele vai jogar, eu acredito que esse final de semana, tá? Então, por enquanto, vou botar o Marinho, sim. Vou ver as notícias. Estou gravando o vídeo aqui, ó. É 10 horas da manhã. Tô terminando de gravar. Até editar, até subir, muita notícia pode vir. Então, assim, ó, antes de você dar um dislike e tudo, eu gravei esse vídeo bem cedo, tá? Então, amanhã na live, eu vou verificar melhor, certo? De treinador, já vou botar para limpar aqui, apesar do Cuca ser um bom visitante aqui, o melhor visitante, inclusive disponível para rodada. De treinador eu vou botar o Kudê, tá bem valorizado, tá? Mas é porque eu vou botar o Galhardo de capitão, tá? Vou botar o Galhardo de capitão, que o Galhardo tá com desempenho muito bom e o Marinho tá na dúvida, certo? Se eu botasse o Marinho de capitão, ia botar o treinador, o Cuca, tá? Mas eu acredito aqui, ó, que o Odair também pode ser uma boa, tá? O Odair tá com uma média de 4.12 jogando em casa, certo? Vem pontuando muito bem aí nas últimas rodadas jogando em casa, conquistando alguns bons pontos, tá? Ganhou do Bahia sem sofrer gols, ganhou do Curitiba sem sofrer gols, ganhou do Corinthians, né, num 2-1, ou seja, tirando o clássico aqui, ó, são 3 jogos de invencibilidade dentro de casa sem sofrer gols em 2, tá? Então vejo como boa também. Mas nesse momento assim, ó, isso é um esboço, gente, porque o mercado fechou ontem, abriu hoje, não dá tempo para analisar tanta rodada assim. Acho que a gente viu bastante número, tá? Bastante números aí. Na live a gente vai poder explorar muito mais, mas nesse momento, por enquanto, eu vou com esse time, tá? Queria muito botar o Renato Kaiser ali na frente, acho que fora de casa ele incomoda bastante. PP tá num momento sensacional, o Alisson me cocei todo para botar ele aí no meio, né? O Alisson joga muito bem fora de casa. Inclusive, assim, ó, essa rodada tá melhor de meia do que de atacante, eu achei, tá? Mas eu tô buscando aí o que escalei os atacantes, né? De 2 times que estão buscando a liderança. Ou melhor, dos 3 times, porque eu considero o Galhardo como um atacante do Internacional, tá? Então estou botando os atacantes dos 3 times que devem buscar aí a ponta da tabela. Queria apostar mais também no São Paulo, mas acho que vai ter um confronto complicado contra o Grêmio, tá? Ali vai sair faísca, certo? Mas vamos com calma, com parcimônia. Vai ter live amanhã, 1h da tarde, daí a gente vai ver melhor. Vou ver se vou manter esse time ou não. E até lá já vai ter notícia aí sobre o Marinho, né? E outras questões mais, tá certo? Então custando aí 146,63 cartoletas. Por enquanto, esse é o time principal do canal, tá? Para a 17ª rodada. Então é isso, pessoal. Time do canal escalado de maneira prévia, claro. Vamos amanhã na live, né? Confirmar isso, ver mais dados, enfim, ter mais notícias, certo? No mais, agradeço todo mundo de coração. Quem puder deixar um like, né? É sempre muito bem-vindo. Quem não for inscrito no canal, eu lhe convido, apesar da pontuação ruim na última rodada, é só rever o desempenho do canal aí nos últimos vídeos, enfim, e verificar como a gente trabalha. Aqui eu tento trazer o maior número possível de informações para você escalar bem no seu Cartola, tá certo? Devo lançar hoje ainda, sou obrigado a lançar, né? Porque senão não dá tempo. Amanhã já é a live, o vídeo de bons e baratos e valorização, tá bom, gente? Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui.